se o Rio houvesse nascido comigo. Tínhamos, parecia, a mesma idade e éramos amigos. Amigos de verdade. E até no nosso correr havia, por assim dizer, a mesma felicidade. Eu nunca fui muito bom de bola. Nas férias da escola, preferia cultivar a nossa amizade, minha e do Rio. Poxa vida, ele era meu amigo no duro. Se eu tinha sede, ele me saciava. Se eu tinha fome, trazia-me um jambo maduro colhido nos lugares por onde passava. E as borboletas? Ah, as borboletas, brancas, azuis, amarelas, pretas, chegavam a todo momento na garupa do vento e apiavam docemente na areia. 10, 30, 80, 100, nem sei quantas, eram tantas, todas coloridas, cheias de alegria. E eu sorria, e o Rio também. Mas essas amizades puras, sinceras, só existem enquanto se é criança. À medida que fui crescendo, outras coisas fizeram-se mais importantes do que a nossa amizade. O bar, a turma, o cinema, o vintém. O Rio não me procurou, nem eu o procurei também. Mas me disseram outro dia, que covardia, que estavam matando o Rio. Lembrei-me da minha infância e senti percorrer-me um calafrio. Amaldiçoei o meu mundo, egoísta, vazio, e resolvi que iria visitá-lo. Lembrar-lhe-ia da minha infância, falar-lhe-ia de esperança, dir-lhe-ia, sei lá, alguma palavra de carinho, de conforto. Mas a minha visita não surtiu efeito. O Rio jazia no leito. Meu amigo já estava morto. Olha, se você ainda for menino e tiver um Rio amigo assim, cultive esta amizade. Com carinho, com brio. Ou como eu, perceberá tarde demais que a sua felicidade, que a sua paz estavam naquela amizade, sua e do Rio. É a cabrocha, o luar e o violão. Essa é uma das valsas que a gente cantava na janela, né? Tinha o Zequinha, tinha a Sala, cantores também. E eu acompanhava eles na seresta. Era serenata na rua. Começava assim 10 horas, 10 e pouco, já estava a rua quase sem ninguém, né? Porque uma cidade praticamente morta naquela época. Então, cantava na janela, cantava as valsas na janela, então era serenata. Aí, quase todo sábado tinha esse evento. Não faltava. Eu vim de Belo Horizonte e me adaptei muito bem com a vida aqui em Sabará, que apesar da proximidade com a capital, a gente encontra aqui esse quê interiorano ainda. E por ser essa cidade histórica, com a beleza dos casarões, das igrejas, chafarizes, isso tudo encanta muito, tem uma aura diferente na cidade. E não só isso, assim, em Sabará eu fui descobrindo a riqueza também das pessoas, dos talentos que existem aqui, que são muitos, na área de artesanato, na área da música, na gastronomia. Então, assim, são verdadeiros mestres de ofícios que a gente encontra aqui em cada canto, em cada lugar, com saberes, né, nas mais diferentes áreas. E isso torna essa cidade muito especial, muito encantadora. Sou sabarense de alma, corpo e espírito. O nome da região era chamada pelos índios, essa serra era chamada pelos índios goitacazes que viviam aqui à época, o maior grupo, né, indígena da região. Eles chamavam essa serra de Itaberabuçu, pedra grande que brilha. Na linguagem indígena, Itaberabuçu significa no português pedra grande que brilha. Ita é pedra, Berá que brilha e Buçu é grande. E aí eles chamavam esta região, os primeiros, vamos dizer, bandeirantes, né? Porque aqui na região estiveram antes, não nessa região, mas mais no norte de Minas, baianos, portugueses, pernambucanos, etc., que fizeram as chamadas entradas.
Mas eles não chegaram até aqui. Eles desceram um trecho do rio São Francisco e não desceram o Rio das Velhas. Então deram notícia que haveria possibilidade de ouro na região, isso dado pelos baianos, pernambucanos, essas entradas. Mas aqui realmente essa região do Itaberabuçu, as minas do Sabarabuçu, já traduzindo, elas foram objeto de notícia pelos paulistas. Fernão Dias, Borba Gato, Raposo Tavares, etc., eles já deram notícia da existência de pedras preciosas e ouro na região do Itaberabuçu. Pois bem, então a região chamava, antes mesmo da existência da vila, ou do arraial que veio a se chamar Sabará, antigamente Sabarabuçu, antes mesmo já se chamava a região toda aqui de Itaberabuçu e Sabarabuçu. E a grande serra era Itaberabuçu. Itaberabuçu, e aí o corruptela passou a ser Sabarabuçu e hoje Sabará. Então essa é uma das explicações, mas não é única, né? A gente encontra outras versões também dessa história. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Na minha infância, eu estudava no grupo escolar Cristiano Guimarães, que pertencia à antiga Belgo Mineira, hoje a ArcelorMittal. E eu estudei lá do 1º ao 3º ano, com professoras que faziam a minha vida ser de menina muito bonita. Elas se chamavam, duas ainda se chamam, estão conosco, se chamam Maria Inês Vasconcelos, a outra irmã dela, Irene Vasconcelos, e a falecida e amada Dona Anete Salles Sepúlveda. Depois do 3º ano, meu pai construiu uma casa na Intendência, a Rua do Museu, e nós viemos morar no centro, né, da cidade. E então eu fiz o 4º ano lá no grupo escolar Paula Rocha. Mas uma festa muito famosa aqui em Sabará agora tem sido o Festival de Jabuticaba. É até agora em novembro. Porque é um ouro aqui de Sabará, é jabuticaba. Quem tem o pé de jabuticaba aqui em Sabará, nessa época, aí tem as quitandas, né? Tem os derivados dela, tem as pessoas que metem nessa área. É uma festa muito programada. Não, é porque tem pessoas lá no centro, tem muita gente que tem muitos pés de jabuticaba. Então a pessoa vai lá e aluga o pé para você chupar, para você pegar, para você vender, o que você quiser fazer. A história do Oropronópolis, por exemplo, a culinária, né? O turismo gastronômico, e isso tem dado ao Pompéu uma cara nova. Minha mãe foi quem primeiro levou esse prato para as praças, Oropronópolis, e a partir daí ele foi crescendo, crescendo, até que minha mãe fez um restaurante, e hoje são 6 restaurantes na minha rua. E aos domingos todos eles ficam lotados. O pessoal gosta de Oropronópolis, né? E o Oropronópolis, ele realmente deu uma visibilidade muito grande para o Pompéu. Porque a gente não era lembrado pela mídia, a gente via abandonado pelos serviços públicos, né? E a partir do Oropronópolis, isso mudou. Porque nós recebemos aqui nos fins de semana cerca de 3 a 4 mil pessoas para os 6 restaurantes. Então, o olhar do poder público começou a se interessar por aqui. Ganhamos iluminação, pavimentação de ruas, iluminação pública e muitas outras coisas, uma limpeza mais assídua, quase tudo isso na esteira do Oropronópolis. Procissão das Almas. É uma lenda datada do século XVIII e que tinha uma senhora curiosa que ficava na janela da casa dela e ela, uma noite, ela viu que o movimento tinha acabado na cidade. E, portanto, ela era muito curiosa, ela queria ver se tinha mais alguém na rua naquela hora da noite. Como passava da madrugada, reza a lenda, ela viu umas pessoas de branco passando, inúmeras pessoas, e pararam de frente da casa dela. Uma daquelas pessoas deixaram com ela uma vela, pediu para ela não apagar, mas a dona Sinhá era muito curiosa e ela foi e apagou a vela. E aquilo não era vela, era um osso de uma canela, era um osso de uma pessoa que tinha morrido. E aquele foi um castigo merecido para parar de cuidar da vida alheia, que é uma coisa muito feia. E aquela senhora nunca mais ficou na janela e virou a procissão
das Almas, uma lenda tradicional conhecida em toda a cidade mineira. O que me encanta nessa cidade e que me dá mais prazer de morar aqui é a presença também dos rios, do rio Sabará, do Rio das Velhas, embora no momento, né, eles não estejam com toda a potência e beleza que esses rios poderiam ser, por causa, né, do tratamento que os rios vêm recebendo, né, da população há algum tempo. Eu espero que a gente consiga mudar essa realidade, mas os rios encantam muito. O encontro desses rios, eu acho uma coisa única nessa cidade. E também esse entorno com as matas, as trilhas, essa natureza que a gente também tem aqui na cidade, isso é bastante especial. Porque a minha paixão na comunidade é o rio, né? O que me representa na comunidade hoje é o rio. E porque eu vim muito novo e a minha infância foi toda, quase elas, margens do rio, né? Então eu comecei a trazer essas crianças para falar do rio, cantar música do rio, falar poema do rio, e o que eu fazia nas escolas, né? E eu tenho, por exemplo, se me permite, um poema que eu fiz para o Rio em 81, que continua atual até hoje, e que as crianças gostam muito de ouvir, e eu gosto muito de declamá-lo. E há oportunidade em que eu, falando o poema do Rio, eu desperto a criança em mim de novo e chego assim a arrepiar de emoção, de ver que tudo que o Rio me deu, né? E que através desse trabalho eu tento devolver para ele um pouquinho. Ser sabarense. Ser sabarense é nascer em Sabará? Não, não apenas. É amar Sabará. Sabará estava integrado nesse circuito cultural que ocorria nas grandes vilas mineiras. Inicialmente, no início da colonização, no início dos primeiros habitantes, provavelmente eles deveriam trazer, às vezes se a pessoa gostasse de música, que era muito comum, ou mesmo cantar, porque a primeira coisa que o bandeirante fazia, ou aqueles primeiros habitantes, eles traziam uma devoção a um santo. No caso de Sabará, provavelmente uma Nossa Senhora chamada Nossa Senhora de Montserrat. Então há uma suspeita de que alguns descendentes espanhóis vieram nesse início da colonização de Sabará, além dos portugueses, com a devoção do Santo Antônio. Então essa primeira devoção, a gente tem notícia da existência em alguns inventários antigos de alguns instrumentos musicais, que não é o caso, que eu não sei como é que eu citaria aqui agora, talvez uma rabeca, talvez uma viola. Comecei quando eu era menino, né? Minha mãe ficou viúva e casou pela segunda vez. E com essa pessoa com que ela casou, ele tinha violão e eu tinha mais ou menos ali de 7 para 8 anos de idade, quando ela casou. E ele tocava violão, mas naquela época, violão de craveia, aqueles violãozinhos Roscoff. E eu vendo ele tocar, me despertou interesse. Quando ele saía, eu pegava o violão e começava. E aí eu fui desenvolvendo, tá entendendo? Com os colegas, com os amigos, fui crescendo, virando rapaz. E aí, gostei do violão. Depois de Remi, meus desejos em nuvens de beijo, e de te envolver, te até meu padecer, de todo florescer.